Alô galera dos sextos anos, um prazer estar dialogando com vocês através dessas videoaulas. Hoje eu quero falar para vocês que é muito importante que vocês sejam dedicados, não espere que pai, mãe, vizinhos, professores falem para vocês da importância de vocês serem disciplinados. Vocês têm condição de aprender bastante pela internet. Aula de hoje nós vamos falar sobre animação. O que é uma animação dentro do cinema, dentro da TV? Animação é uma forma que nós utilizamos de contar histórias através de desenhos, sejam desenhos feitos à mão, sejam desenhos feitos no computador, sejam histórias contadas a partir de massinhas, a partir de modelos humanos, e é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Então, animação é um processo onde a gente estuda frame a frame, fotografia por fotografia. Cada fotografia ela tem um trabalho especial, uma dedicação única para que possa ser realizada. E aí uma próxima ela é levemente diferente daquela, dando a ideia de sequência de movimento, depois que você coloca 16 fotografias por segundo ou mais, e aí a gente passa a ter uma ideia de movimento. Eu tiro várias fotos sequenciais da minha mão e quando eu coloco essas fotos para passar de uma forma rápida, ela vai ter a ideia de movimento. Menos frames por segundo, vai ficar aquele movimento meio truncadozinho, como nos primeiros filmes que a gente chegou a assistir na sala de aula. Mas quando você tem, por exemplo, o cinema, onde você passa 24 fotos por segundo, ou 24 frames por segundo, você tem um movimento mais fluido. E no vídeo, como esse que a gente está assistindo, são passados 30 frames por segundo. Eu cheguei a mostrar para vocês que, em função da persistência retinóica, que é uma característica que o nosso olho tem, que a imagem ela fica gravada na retina do nosso olho, mesmo depois que a imagem some. E aí, se antes de 1/10 de segundo, que é a duração que a imagem permanece, persiste na nossa retina, se nós colocarmos uma outra imagem, essas imagens passam a ser fundidas. O exemplo é o taumatrope, ou taumatrópio, ou como alguns chamam, taumatroscópio, que é uma figura composta de dois lados, que quando você coloca para girar, e a gente mostrou isso em sala, as imagens são fundidas. Então, metade do desenho aparece de um lado, a outra metade aparece do outro. Quando colocado para girar, as imagens ali se fundem, como a gente vai ver nesse exemplo agora. Olá pessoal! Nessa videoaula nós vamos aprender a fazer o taumatroscópio. É bem interessante. Observe essa imagem. Veja que interessante é que ao invés de usar um círculo, ela usou um octógono, né? Essa daqui. E é interessante que a gente não viu ainda a imagem que está do outro lado, só girando é que a gente tem um encanto aí do taumatroscópio, né? O taumatrope. O que é que tem nesse gatinho aí, por exemplo? Os olhos e o focinho dele. Esse verde aí que parece mais uma nuvem, na realidade é a copa de uma árvore, olha que beleza. A construção de um filme, ela se faz não com duas imagens só, mas cada segundo nós fazemos 24 fotos. E aí, imagine o trabalho que é você fazer um longa-metragem. Então, se em cada segundo você tem 24 imagens ali sendo realizadas. Nós podemos fazer o desenho animado, que hoje é muito comum a gente observar o flipbook, que é uma derivação já do desenho animado. Cada folhinha é feito um desenho sequencial, folha a folha, só que ao invés de fotografar cada folha e depois colocar num esquema como se fosse um filme, o trabalho de adição, as pessoas simplesmente pegam aquele bloco de papel e colocam um bloco para correr, às vezes colocam até um fundo musical, uma narração,
contando a história, é uma maneira de contar a história. Flipbook é o nome disso, vejam esses exemplos. Como se ele estivesse furando, né? Olha que maneiro, muito massa, né? Então é isso aí, galera. Você que não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Olha só que efeito bacana. Você vê quantos desenhos foram feitos sequenciais, colocados eles no bloco, inclusive com estudo de aproximação, de afastamento. Depois ele colocou esse efeito, esse áudio que de fato ele existiu, então ele fez essa montagem, né? Para que ficasse esse efeito super legal. Você vê a historinha. Então preste atenção na história e no dedo dele ali, ó, que ele, de uma forma sequencial, ele saiu soltando ali, folhinha por folhinha, e passando ali em torno de umas 16 folhinhas por segundo, né? Aí a gente tem essa ideia de movimento contínuo. O restante vocês vão ver depois. Esse flipbook, então, aqui, ele é famosíssimo, já teve milhares de acessos e ele narra uma cena que de fato aconteceu do grande craque que é o Cristiano Ronaldo, um português aí que tem ganho alguns prêmios e alguns campeonatos. Stop motion do inglês, para em movimento, ou quadro a quadro, foto a foto, é uma outra técnica que é muito usada na animação, onde você pode ter a massinha de modelar, que é também chamada plasticina, e essa técnica, quando você usa a massinha de modelar ou madeira, é chamada claymation ou clay animation, em que você vai modificando a posição da massinha, fotografa, modifica mais um pouquinho, fotografa. E assim o grande diferencial ele é feito justamente onde a matéria-prima para realizar esses vídeos ou esses filmes é a massinha de modelar, ou plasticina, como é chamado. Vou mostrar para vocês agora alguns exemplos, 2 exemplos, vejam como é que ficaram. Cada deslocamentozinho uma foto, e aí vai sendo montado. Depois coloca-se uma música que se queira, que acho que combine com a foto, com as imagens, né, com a historinha. Aí a gente vê já um trabalho bastante profissional de stop motion, feito com os bonequinhos, que tem inclusive um arame por dentro dessa estrutura que é para dar resistência, porque muitas vezes você faz milhares de movimentos, então o bonequinho tem que ser bastante resistente para poder aguentar esse trampo todo, né? E aí é interessante que você tem que ter dedicação, observar, ter muita paciência. A gente percebe em algumas cenas o fundo verde atrás, né, que é o chroma key, que é feito justamente depois para substituir. E esse vídeo vocês assistirão depois pelo link embaixo. Uma outra técnica do stop motion é chamada pixelation ou pixelation, que é uma técnica de animação onde não são massinhas de modelar, mas sim as pessoas. As pessoas com seus corpos, elas fazem movimento e vão fotografando, e depois essas fotos são colocadas sequenciais e a gente passa a ter ali a história sendo contada, a narrativa. Esse nome pixelate, ele parece vir derivado de pixel, como a gente chama hoje de um pontinho de luz, mas não tem nada a ver. Na realidade, o termo original dele é pixelate, que significa enfeitiçar ou eletrizar, que vem do inglês. Muito bem, vamos ver alguns exemplos de pixelation para vocês observarem. Olha que legal essa daí. Aí um bom exemplo da pixelation, onde você tem inclusive a chamada perspectiva distorcida, né? As mãos aparecem um pouco mais à frente, a pessoa um pouco mais atrás,
bem sincronizado para aparecer a interação das mãos, como se estivessem do lado dele, né? Muito bacana. Verão o restante pelo link embaixo. Como é que acaba essa história? Mais um exemplo aí de pixelation. E cada movimento dela, uma foto. E ela vai acordando. Por último, eu quero falar para vocês de animação digital. Nós passamos a ter o computador hoje nos ajudando bastante a contar as histórias, sejam desenhos bidimensionais, ou chamado 2Ds, né? 2Ds, onde você não tem aquela noção de profundidade. Esse desenho, por exemplo, agora que eu vou mostrar para vocês, a Turma da Mônica, é uma boa expressão em desenho 2D. Aqui a gente vê o exemplo de um filme 2D, 2D, duas dimensões, onde você não tem a ideia de profundidade, né? E esses desenhos, eles imperaram por muito tempo. Por muito tempo os desenhos eram feitos assim. Até entrar a computação gráfica que fez o filme em 3D. Mas isso não quer dizer que eu vou te ajudar. Não sou vendido não. Nada, Nina, não. E nós podemos também ter os desenhos tridimensionais, que são desenhos feitos pelo computador. E aí a gente tem um exemplo de filme feito no computador, em 3D. Ou 3Ds, né? Talvez fosse assim melhor. A gente vê a noção de profundidade da mão, como se fosse uma mão mesmo. Maria José. Oh, Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando novo, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. E eu gostaria muito que vocês pesquisassem, não ficassem só nessas exemplificações. Observem pelos links que eu estou deixando embaixo no corpo do trabalho, aí como tarefa, o link para que vocês possam acessar e assistir o vídeo como um todo, já que eu saí mostrando alguns flashes. Mas mais que isso, procurem aprofundar, observar novos vídeos e postem aqui os links daqueles vídeos que vocês mais gostaram, sejam eles de pixelation, sejam do claymation de massinhas, pixelation, corpo das pessoas, sejam de desenhos 2Ds ou 3Ds, ou taumatrópio também, né? Tem vários exemplos de taumatrópio de desenhos animados propriamente dito. Deus abençoe vocês, um abraço do professor Oswaldo, e a gente se vê na próxima teleaula com o professor com novo visual.